a jovem, ela deseja se suicidar. E aí ela pensa como se suicidar, ela está muito revoltada e ela vai numa farmácia. E ela vai andando em caminho àquela farmácia pensando em comprar um veneno para que ela tome e se suicide. A morte não existe. Então, todos nós, sendo espíritos eternos, iremos continuar a existir após o desencarne, a morte do corpo físico. E da mesma forma que ninguém morre, ninguém muda por desencarnar. Então, todos os nossos desejos, gostos, aquelas companhias de quem nós procuramos enquanto estamos encarnados, nós continuamos ser quem somos. Se a morte física é apenas uma mudança de endereço, ninguém muda como pessoa apenas por mudar de ponto geográfico, né, no planeta Terra. E assim também é com o desencarne. André Luiz diz que o desencarne é como abandonar uma vestimenta, uma veste, a nossa roupa. E da mesma forma que nós influenciamos aqueles que nos cercam enquanto estamos encarnados, certamente que nós também iremos influenciar quando estivermos desencarnados, fora da matéria física. E esse intercâmbio, essa relação do mundo físico com o espiritual, dos encarnados com o desencarnado, sempre existiu. A gente pesquisar na história humana, a gente vai ver que sempre existiram. Até mesmo na Bíblia, tem passagens que Jesus expulsa aqueles espíritos imundos, né, que nada mais eram do que pessoas encarnadas que desencarnaram e continuavam desejando fazer o mal, a vingança, o ódio. E certamente que alguns vão dizer, não, ele expulsava o demônio, o diabo, Satanás. E olha que curioso, né? A palavra daimon, ela significa gênio. Gênio mau, espírito familiar. A palavra Satanás, do grego, do hebraico, significa adversário, acusador. A palavra diabo é opositor, caluniador. Então, com o passar do tempo, que foi se dando essa conotação, como se o acusador, o adversário, aquele espírito mau, fosse um ser criado à parte. Como se Deus fosse criar um ser que pudesse competir em pé de igualdade com ele. Então, respeitando todas as convicções, crenças religiosas, a gente, caminhando para a fé raciocinada, vai compreender que não faz tanto sentido Deus ter criado um ser à parte. Uns vão dizer que era um anjo decaído. Ora, se Deus cria uma lei de amor e permite que um anjo cometa o erro e vire um demônio, mas ele não permite que esse demônio depois se arrependa, faça o bem e volte a ser anjo? Então, um demônio seria um ser cruel, irremediável, numa situação irreversível, enquanto que o anjo, esse sim pode se tornar mal. Deus, sendo justo, amoroso, não creio que ele faria uma regra, uma lei dessa maneira, né? E como estávamos dizendo, né, que sempre existiu essa relação dos encarnados com desencarnados, mas somente com Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail. Em 1853 em diante, ele inicia o estudo sobre essa relação, sobre o mundo espiritual, os espíritos, e vai desenvolvendo o que a gente conhece hoje como a doutrina espírita. Antes dele fazer esses estudos sobre o espiritismo, ele tinha muita publicação, muito respeitado, um poliglota, educador francês. Então ele tinha muitas obras, até para a própria França, de métodos educacionais, né? Ele, sendo Hippolyte Denisard Rivail, ele estudou com Pestalozzi. Então, quando ele passa a publicar as obras espíritas, para ele não misturar com aqueles trabalhos que ele já tinha
feito pessoal sem ser do espiritismo, ele opta por esse codinome ali, né? Como Allan Kardec. Ele ficou sabendo que foi o nome dele de uma outra reencarnação. Então, somente com Allan Kardec é que a gente vai ver um estudo aprofundado, de uma forma metódica, com esses relacionamentos do espírito com a matéria, com o encarnado. Então, a primeira obra que Allan Kardec lança é o Livro dos Espíritos, em 1857, em 18 de abril. Essa primeira obra, a primeira edição, tinha 601 perguntas e respostas, que ele formulava para os espíritos e os espíritos respondiam. Depois, na segunda edição em diante, até o que a gente conhece hoje, tem lá 1018, 1019, até mais perguntas, porque tem pergunta A e B dentro da mesma, né? Então, mais de 1019 questões, perguntas que Kardec formulou e a espiritualidade superior nos trouxe. E Allan Kardec, na questão 459, indaga: podem os espíritos influenciar nossos pensamentos e ações? E os benfeitores dizem: mais do que supões, pois muitas vezes são os espíritos que vos dirigem. Olha só, né? Então a gente vai observar que para os espíritos influenciar os encarnados, nós não precisamos perder a nossa consciência. Em muitos momentos nós estamos sendo influenciados e nem percebemos, nem sabemos, não é mesmo? Então, a obsessão, que vem da palavra obsessore, do latim, é aquele que importuna. Aquele que importuna. Mas não é como no filme do Ghost, né, que o espírito sai do seu próprio corpo para entrar um espírito de um desencarnado. Não é assim. É por aproximação. É de perispírito para perispírito, o corpo espiritual, e vai se acoplando e tendo uma sintonia. O espírito não entra no corpo do outro. Por isso que o próprio Kardec aborda depois mudando a palavra possessão para subjugação. Que a gente vai estar vendo agora os graus, os níveis de obsessão. Então não é necessário uma possessão nesse sentido de entrar no corpo. Mas ele está subjugado totalmente à mercê do que o espírito deseja. Mas esse já é o último grau. Então, nesses graus da obsessão, nós vamos ter ali a obsessão simples. Simples porque é o primeiro grau. É simples porque basta um desejo sincero de melhoria que aquele obsediado consegue se livrar daquela influência perniciosa. Mas não obsessão simples no sentido que a gente não deva fazer nada porque é simples. Porque o próximo passo já causa muitos danos. E até mesmo essa obsessão simples a gente vai ver que causa muito transtorno. Muitos de nós pode estar sendo influenciado de forma negativa, obsediado e nem se dá conta. Por isso a necessidade de nos conhecermos, sabermos, esse sentimento é meu? Por que eu fiquei triste do nada? Por que eu tô com ansiedade? Do nada me deu uma raiva. Nossa, que inveja que me deu. Isso é obsessão simples muitas vezes. São espíritos que encontram um ponto de sintonia com a gente e a gente passa a também ter essas sensações que não são nossas propriamente dita naquele momento. Lembrando que o obsessor, ele não planta nada na gente. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, porque o obsessor, ele só rega. Aquela sementinha que ele encontrou dentro de nós, ele vai regar. Quando ela é negativa, para trazer transtornos, com o objetivo negativo que ele tem, de nos prejudicar ou aqueles que estão ao nosso redor. Mas ele não consegue plantar na gente, somente se houver a sintonia.
Somente se a gente já tiver aqueles resquícios que ele vai apenas aflorar cada vez mais dentro de nós. Então, aqueles que estão ao nosso redor, percebe. Fala assim, pô, mas você tá diferente, você tá irritado ultimamente, você tá com umas ideias, você não tá sendo você mesmo. E nesse instante, a obsessão simples é mais fácil da gente ouvir aquele amigo. E a gente, opa, verdade. Ó, toma cuidado. Então, naquele momento, já dá para buscar a nossa melhoria, a desvinculação com esses obsessores. Na obsessão simples também, tem a mania de perseguição. Aquele que acha que está sendo perseguido, tudo é contra ele, o mundo todo gira ao redor dele e as pessoas estão querendo prejudicá-lo. Outro aspecto é as doenças fantasma. Ou seja, a pessoa tem os sinais claros de determinada doença, de determinada enfermidade, corre para o hospital, faz todos os exames físicos e o médico fala, ó, você não tem nada. Aí, de novo, os mesmos sintomas, vai ver aquela doença fantasma. A ponto do médico falar assim, não, isso aí é psicológico. E aí a gente fala, meu, mas como assim psicológico? Eu tô sentindo, eu não tô inventando. Lembrando, quando a gente destaca aqui que é possível estarmos sofrendo influência espiritual, sendo negativa a obsessão, e as positivas dos espíritos bons, que essa a gente não precisa se preocupar, apenas dá cada vez mais potencialidade para nós nos melhorarmos, não significa que tudo é obsessão. Nós não podemos partir dos dois extremos, a negação total ou apenas dizer que é obsessão. Em muitos casos, tem muita depressão que não é obsessão, que é necessário ali a gente procurar um psicólogo para conversar. O psicólogo, percebendo que necessita de uma medicação, vai encaminhar para um psiquiatra e ali a medicação vai equilibrar. Se você for em qualquer casa espírita e alguém disser para você que você deve largar o tratamento médico ou os medicamentos, essa casa não é uma casa séria. O que pode acontecer é você já estar tomando sua medicação e você passar a fazer um tratamento espiritual, ir na casa espírita, ir se melhorando, se desvinculando desses espíritos. E ali o próprio médico vai ver, opa, vamos regulando a dose e diminuindo. E se for o caso, ele mesmo vai verificar que você já não necessita mais da medicação. Mas nunca iniciar a medicação ou abandonar de vez por conta própria. Porque pessoa A ou B te sugeriu isso. Depois da obsessão simples, vem a fascinação, que além de todas essas características iniciais, desses sentimentos e emoções que a gente capta do espírito ignorante, negativo, que está ali ao nosso redor, desejando nos influenciar de forma prejudicial a nós, ele passa a influenciar a nossa mente, porque vai se estreitando os laços e ele passa a ter um domínio maior por nós. Então ele passa a conseguir influenciar a nossa mente, o nosso modo de pensar, com as ideias mais bizarras. E se a pessoa tiver conhecimento da mediunidade, da espiritualidade, se ela for médium, muitas vezes ela vai falar, não, esse aqui é o meu espírito protetor, superior. O espírito, ele se faz enganar ali, né? Ele fala algumas coisinhas boas, mas te dá as ideias mais bizarras para que ele consiga o tentame dele. Se naquele padrão antes da obsessão simples, aos amigos alertar, você poderia ouvir com mais clareza e aceitar, quando se trata da fascinação, a pessoa pensa, não, ele está com inveja, é ciúmes, não concordo. Todo mundo está errado.
e só você tá certo. O Jorge Elahá descreve uma cena que me marcou bastante, que ele diz assim, é como se você fosse ver o desfile do 7 de setembro do seu filho e tem lá 100 pessoas marchando, tudo certinho, e o seu filho tá no compasso diferente. Aí você fala, ó, meu filho tá certo e todo mundo tá errado. Na fascinação ocorre algo semelhante. Você passa a acreditar fielmente nas ideias que surgem na sua mente, conscientes de que é de um espírito ou achando que são ideias suas mesmo, mas não importa se você acredita numa ou noutra forma. A maneira que isso se dá é que é uma fascinação, que ali vai te levar para um mau caminho, com ideias que só vão te prejudicar. Então, o espírito passa a ter uma autonomia pelas suas ideias, pela sua mente. O que leva um espírito a nos obsediar? O que leva um obsessor a querer se influenciar conosco? A nos controlar, a mudar nosso modo de agir, de pensar? Muitos têm prazer no mal. Muitos espíritos têm prazer no mal. Eles estão numa condição inferior, negativa, e eles não querem ver você se ascendendo, se melhorando. Então eles sentem prazer em fazer com que os outros também caiam, assim como ele caiu. Então, um ódio gratuito. Muitos outros nos vê como um parceiro de vício. Ele, de modo direto, não deseja fazer mal para o encarnado. Embora faça, porque ele próprio está em total desequilíbrio no plano espiritual e vendo a gente como um parceiro do vício, como ele não tem mais o corpo físico para sentir aquelas sensações que ele gostava muito de se debruçar enquanto encarnado, ele precisa de um intermediário, para que ele sinta aquelas sensações através dessa aproximação com o encarnado e ele possa absorver as energias. Então, o vício do sexo desregrado, do álcool, das drogas e tantos outros. Mas ele não vê que ele está prejudicando. Então, a gente vai ver até um caso no livro Sexo e Destino, que tem um rapaz, está na casa ali, um espírito, e ele é o dono daquela casa no plano espiritual. E tem ali os familiares, os encarnados. E o André Luiz, ele quer ajudar essa família. Ele sabe do drama, do enredo. Então ele se aproxima para ajudar. Só que o instrutor dele está com outras tarefas e ele tem que agir sozinho. E aí ele já tinha aprendido bastante coisa. Ele falou, vou lá auxiliar. O André Luiz passeia pela casa ali, observa todo o quadro do encarnado e do desencarnado. Como esse desencarnado estava num grau evolutivo abaixo do André Luiz, ainda muito apegado aos prazeres terrenos, ele nem percebia o André Luiz ali. O André Luiz estava em outra vibração, ficava invisível para ele, assim como aquele que não tem vidência não percebe muito dos espíritos que nos rodeiam. E aí o André Luiz vai até a beira da praia, ora e pede o auxílio e consegue fazer o que ele tinha aprendido, de se tornar um padrão mais denso. E aí ele passa a plasmar, digamos assim, uma roupa mais grosseira e um padrão vibratório mais baixo. E aí ele vai lá na casa, chama na porta e o espírito o recebe. E aí ele tenta perguntar alguma coisa, sondar para ver se ajuda, e o espírito põe ele para correr. Aí o André Luiz, tentando de tudo, ele vai e passa a observar também, de uma forma que esse obsessor, né, não percebesse, e ele vê esse obsessor recebendo um amigo. Pode vir, senta aqui. E aí o obsessor ainda oferece uma bebida para esse amigo espiritual também, né, em espírito, que foi lá visitá-lo. E tá lá o encarnado na sala, com o jornal na mão, tranquilo, e daqui a pouco o espírito, o obsessor, oferece a bebida e influencia o encarnado. Aí o encarnado vai, acredita que a ideia é dele,
Pô, legal, eu vou beber um uísque e tal. Levanta, vai lá, pega a bebida e os obsessores trocam ali quem que vai sugar, quem que vai influenciar ali. E o encarnado é como uma verdadeira taça na mão do obsessor. Num outro livro a gente vai ver que um jovem, ele sempre caçoava da avó dele, que ia no centro espírita, essas coisas de espírito, nada a ver, vai lá, tal. E ele ia num centro espírita. Ela ia no centro espírita. E esse jovem usava droga, né? Fumava maconha e tal. E ele andava de moto. Numa dessa ele caiu de moto e desencarnou. E aí ele continuou querendo usar droga. E aí ele foi naquele mesmo grupinho que fumava junto com ele, só que os amigos deles pararam, ficaram em choque, né? Pararam durante um tempo, porque ele desencarnou, ficaram em choque. E naquele tempo eles não estavam mais fumando. Aí ele pensou, caramba, eu sei que na rua de cima tem um pessoal que usa até umas drogas mais pesadas, mas eu tô querendo usar, né? Ele tava na abstinência ali e foi. Quando ele chega lá, ele vê uma cena terrível. Tá os encarnados usando as drogas e os obsessores com formas até animalescas ali do lado, sugando, influenciando para que eles usassem mais. E quando ele chegou lá, eles colocou ele para correr. Não vem aqui não, aqui é só pra gente. Ou seja, o obsessor desejoso de ter esse prazer no vício, muitas vezes ele não quer de forma consciente o mal. Assim como quando um amigo chama para ir beber, para ir para tal lugar, para fumar junto, não é que ele quer o mal, ele se vê como parceiros. Escolheram aquele modo de vida para eles e vê como parceiro. Então, muitos obsessores causam mal através do vício, mas não por um desejo direto, apenas por um modo egoístico de sentir aqueles prazeres que eles tinham enquanto encarnado. E Allan Kardec pergunta: como que eu posso afastar o mau espírito? Como afastar os obsessores? E os benfeitores dizem: atraindo os bons. Ou seja, a gente deve buscar atitudes dignas, corretas. Devemos buscar a caridade, o amor, pensar menos em nós próprios, no eu, no meu, no nosso. No nosso no sentido do meu familiar, o meu núcleo, né? E sim no nosso quanto comunidade. Pensando um pouco mais nos outros, naqueles que necessitam de ajuda. Esses dias, a Isabel Salomão, lá de Minas Gerais, ela completou 100 anos. E tem um projeto muito lindo lá, a Casa do Caminho. E ela descreve num documentário que ela estava ali, comendo, almoçando com seu marido, com seus filhos, né, as crianças, e o benfeitor dela, né, ela médium, o benfeitor dela chegou e disse: muito bonita, minha irmã, sua família estão aqui comendo, se alimentando, mas que tal pensar nos filhos da humanidade, nos filhos dos outros, que também não têm o que comer, que as famílias em desequilíbrio não têm esse momento que você está tendo. Então ela ampliou e foi desenvolvendo um projeto social de acolhimento das crianças, dos jovens, um trabalho muito bonito que segue até hoje. Então é óbvio que um espírito desse quilate pode já ter vindo com essa programação. Não é o caso nosso de sair fundando instituição. Talvez possa vir a acontecer. Mas se a gente começar hoje a olhar um pouquinho mais para o próximo, a gente já vai, no mínimo, auxiliar a nós e ao nosso obsessor. Porque a melhor forma de desobsessão é a desobsessão dos nossos obsessores. Porque aquele espírito que me encontrou, eu fiz um mal para ele em outra encarnação, ele me encontrou nessa existência, ele vem ferrenho para se vingar. Não, encontrei agora, ele é egoísta, vaidoso, fez o mal para mim e tal. Só que ele sempre vai nos encontrar orando, fazendo bem,
perdoando, sem falar mal de ninguém. O próprio espírito, a onda de amor é muito mais forte do que a onda de ódio. O amor tem mais força do que o ódio. E ele vai se impactar. E nós seremos um bom exemplo para os encarnados, para aqueles que nos cercam e para esses espíritos em desequilíbrio. Que ele já vai, não vai, ele vai nos reconhecer como espírito, mas na hora de se vingar vai falar, mas ele já não é o mesmo. Ele não é aquele que causava o mal. E possivelmente ele vai partir, vai cuidar de outra coisa. Os espíritos que nos cercam também irão nos auxiliar. Ainda que ele queira, ainda que ele não seja tocado de forma imediata por essa onda do amor, ele não vai conseguir vinculação psíquica, pois a gente vai estar sempre com um padrão vibratório mais elevado no ato de amar, de auxiliar o outro. Um outro aspecto é o evangelho no lar. Nós podemos fazer o evangelho no lar para que a nossa própria casa receba essa proteção da espiritualidade e espíritos com vibração menor não possam se achegar lá dentro. A gente não deu o exemplo anteriormente daquele que os irmãos queriam se vingar dele e esses obsessores tinham técnicas de colocar espíritos inferiores, espíritos chamados até de ovoides, que já não tem mais nem a forma perispiritual humana, mas vibram uma vibração muito densa. E esses obsessores colocam dentro do lar para se vingar. Se você faz o evangelho no lar, se a sua casa tem momentos de oração, se ali tem músicas dignas e elevadas, se não tem muito palavrão, xingamento, se ali o clima da família é um clima de amor, pautado na moral do Cristo, automaticamente os benfeitores espirituais, quando a gente inicia o evangelho no lar, uma vez na semana, cria essa cúpula de proteção espiritual. Então, espíritos mais densos não conseguem utilizar de técnicas de obsessão. A gente falou hoje aqui sobre o livro Sexo e Destino, e no final desse livro, mais para frente, tem uma questão. A jovem, ela deseja se suicidar. E aí ela pensa como se suicidar, ela está muito revoltada, e ela vai numa farmácia. E ela vai andando em caminho àquela farmácia pensando em comprar um veneno para que ela tome e se suicide. E naquele percurso, o André Luiz, junto com seu mentor, busca alguém próximo para influenciar, para parar ela, para conversar, para fazer que ela não faça aquilo, para ela mudar o pensamento dela. E eles não conseguem ninguém no meio do caminho. Um está pensando no aspecto pessoal, no seu trabalho, o outro está pensando em fulano que lhe prejudicou, todo mundo com um pensamento egoístico. Ele não vê ninguém próximo ali ao percurso dela para poder influenciar de forma positiva e fazer com que ela não se suicide. E aí ela entra na farmácia. E quando ela entra na farmácia, o André Luiz vê que aquele atendente da farmácia tem um bom coração. E ele tem uma brecha para receber essa influência espiritual positiva. E ela entra lá e fala assim, eu tenho um cachorrinho, o veterinário já viu, esse meu cachorrinho está prestes a morrer, e ele já vai morrer. Em poucas horas, entre hoje e amanhã ele vai morrer, mas ele está sofrendo muito, eu queria um veneno para dar para ele, para já acabar com o sofrimento dele logo. E ela mente, ela que desejava tomar aquilo. E aí o André Luiz tenta influenciar ele para segurar ela, para conversar com ela, mas o máximo que ele consegue de influência já é positiva. Ele sopra na mente dela falando, não é para o cachorro, é para ela. E ele recebe o farmacêutico no seu campo mental, aquela sugestão, e quando ele vai pegar, ele não pega o veneno, ele pega somente um sonífero. Por quê? Se ele fala que não vai vender, ela ia conseguir em outro lugar. Então ele coloca ali apenas para falar assim, se for para o cachorro, não vai acontecer nada. Se for para ela mesmo ela tomar, o máximo que vai acontecer é ela dormir. Então, assim é feito. E ele sofre essa influência positiva da espiritualidade, porque o coração dele não está fechado totalmente no egoísmo. E ele passa a ser um instrumento do bem naquele momento.
De que lado nós queremos estar? Nós queremos ser instrumentos dos obsessores para fazer o mal, para plantar discórdia nas famílias, para fazer uma fofoca, para levar alguém a uma tragédia? Ou queremos pensar de forma mais caridosa e nos colocar à disposição da espiritualidade para ser instrumento no cotidiano, no dia a dia, de dar uma palavra de carinho, de afeto e poder ser um instrumento do bem, um verdadeiro discípulo do Cristo? Pode uma pessoa ou um médium ser incorporado sem seu consentimento, de surpresa? Pode, porém, fazendo uma análise, não é nenhum julgamento, ainda é um médium deseducado. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos autonomia total pelo nosso pensamento, pelo nosso falar e agir. Então, quando um espírito se aproxima, o médium ele tem que ter um controle total para saber, eu vou dar passagem agora, né? Eu vou falar agora, vou permitir a comunicação ou depois. Então, o médium educado, ele consegue saber quando é o momento da tarefa, quando é o momento, seja da psicofonia, psicografia, da incorporação, né? No caso, geralmente é a psicofonia. Agora, aquele que ele está num local, daqui a pouco ele perde a consciência, depois alguém fala o que ele fez, ele ainda é um médium deseducado. Ele está sendo, vamos dizer assim, vítima, influenciado por obsessores. Por quê? O espírito superior, ele não se impõe no médium. Quem se impõe e quem força é só os obsessores. Então o espírito superior vai e propõe. Está no teu livre-arbítrio fazer isso ou não. A proposta da espiritualidade é essa. E o discernimento vai ser sempre do médium. Então, se há uma incorporação fora de hora, o médium está deseducado e esse espírito não é um espírito superior, porque espíritos superiores não agem dessa maneira.